Bom dia a todos. Eu sou Paulo Michel, sou presidente da ABIH Rio de Janeiro. Está comigo aqui hoje o José Domingo, que também é vice-presidente da ABIH, é diretor da Hotéis Rio, do Sindicato de Hotéis, e é também o presidente do Fórum Comercial. E temos a grata satisfação de ter a presença aqui do Pedro Cipriano, da Hotel Invest, e da Gabriela Otto, que vem trazer para a gente hoje um conhecimento maior sobre o que fazer e como a gente deve encarar essa retomada. O assunto hoje é a retomada. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, a presença de todos. Essa live é uma parceria da ABIH com o FOB e com o Hotéis Rio. Ela já foi feita em São Paulo, no Sul, e agora chegou a vez da gente fazer no Rio de Janeiro, para trazer, então, a experiência desses especialistas para quem trabalha diretamente com a receita na hotelaria, para a gente poder extrair dela o máximo. Nós tivemos aí um período de Covid muito complicado, a gente perdemos hotéis, perdemos empregos, perdemos margem, né? Tivemos que nos adaptar rapidamente com mudança de serviço, a expectativa do cliente mudou, a experiência que ele procura é outra, né? Várias inovações tecnológicas aconteceram, os valores das pessoas mudaram, o comportamento do consumidor está mudando ainda, né? As viagens de curta distância, no primeiro momento, são as que estão imperando, e, do outro lado, a inflação não para, né? Os insumos aumentam, os salários continuam aumentando, as passagens aéreas muito mais, né? Os impostos não baixaram, né? E os nossos preços na hotelaria precisam conseguir aumentar para a gente conseguir novamente recuperar um pouco da margem que a gente tinha antes, né? A gente está vendo uma recuperada na ocupação, né? E fazendo aí um gerenciamento da receita, que a gente vai conseguir melhorar os nossos números. Aqui não existe combinação, aqui não existe trabalhar a diária de ninguém, nem mandar na diária de ninguém, muito pelo contrário, mas aqui a gente quer trazer o máximo de conhecimento para todos, para que aproveitem a oportunidade de maximizar a sua receita. Quero passar rapidamente a palavra para o José Domingo, para depois, então, a gente começar com os nossos especialistas aí no assunto. José Domingo. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, e aqui talvez tenha o primeiro fórum assim, que a gente tenha tido aqui no Estado, de uma visão diferente, uma visão profissional, quer dizer, para a gente aderir conhecimento, que é o mais importante dessa palestra toda, a gente conhecer outras ferramentas, outras visões do nosso próprio negócio, quer dizer, ter a oportunidade de poder ver nosso negócio de outra maneira. Isso que é a grande oportunidade. Mas como o foco é da Gabriela e do Pedro, acho que a nossa introdução já está boa, e vou passar a palavra agora para o Pedro começar a sua palestra, que acho que nós vamos aprender muito com eles dois. Bem, obrigado, Michel, obrigado, Domingo, pelo convite. Gabi, mais um prazer estar aqui com você de novo. E vamos lá, deixa eu tentar dividir um pouco a nossa expectativa em relação ao mercado. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só confirmem para mim se está certinho, se vocês estão vendo. Perfeito? Legal. Vamos lá. Qual que é a minha ideia? A ideia é passar para vocês um pouquinho de informação sobre a nossa visão de mercado, apenas explicando de onde que a gente coleta informação, qual que é a fonte de dados utilizada dentro da Hotel Invest. Hoje a nossa empresa ela tem praticamente 3 grandes áreas de atuação. Uma que é o fundo Max Invest, que é o fundo de investimento imobiliário focado em hotelaria, teve participação em aproximadamente 60 hotéis. A gente tem uma área de asset management com aproximadamente 2,5 bilhões em ativos hoteleiros,
e tem também a área de consultoria que acaba rodando algo próximo a 50, 60 mercados por ano, identificando tendências, analisando o que está acontecendo nas principais praças, além de uma parceria estratégica também com o FOB, monitorando os dados de desempenho das principais redes associadas à organização no país. Esse é um pouquinho do ecossistema que a gente monitora no Brasil e divide um pouco de informação com vocês. A apresentação ela está estruturada em 4 grandes partes. Uma primeira, referente ao panorama Brasil, eu vou falar um pouquinho sobre ocupação, ADR e alguns indicadores relacionados ao turismo, apenas para contextualizar rapidamente em que patamar a gente está em relação à evolução da Covid, e, num segundo momento, entro um pouco mais em detalhes, tanto em relação a São Paulo e Rio de Janeiro, evidentemente. Eu trago São Paulo também, porque, de alguma maneira, São Paulo é um mercado emblemático para o Brasil. Até sempre São Paulo foi um dos primeiros mercados a reagir em outras crises que a gente passou, o que não tem acontecido até o momento. Mas, de alguma maneira, eu acho que serve de termômetro para o que está acontecendo em relação a grandes negócios, grandes empresas, mercado de eventos. É um pouquinho disso que eu quero comentar com vocês. No terceiro momento, eu faço uma breve explanação em relação ao que eu chamei de risco Brasil, o que a gente está vendo em relação à pandemia, economia, nova oferta, como que isso impacta o nosso setor, e, por fim, o foco na diária como um caminho para acelerar a recuperação do nosso mercado. Nessa primeira etapa do panorama, passarei brevemente, até porque eu acho que ninguém mais aguenta falar sobre isso, olhar para trás e lembrar a tragédia que foi a pandemia. Então, eu só quero contextualizar algumas mensagens importantes. Uma delas foi, evidentemente, a queda de ocupação, que até o final de 2020 ela caiu quase 50% no acumulado do ano, e que trouxe, por si só, um grande impacto também em tarifa. Eu acho que aqui é o ponto que eu queria esmiuçar um pouco mais e entrar em detalhes com vocês. Quando a gente olha a queda de diária na média do ano de 2020, a gente tinha ali uma variação próxima a 8,2 na média do ano, o que foi relativamente comemorado para o setor, mas, ao meu ver, de uma maneira um pouco precipitada. Por que isso? Aquela queda de 8,2, na prática, ela foi segurada por essas colunas aqui em verde. O que significam essas colunas em verde? Significa o primeiro trimestre do ano, em comparação a 2019. A gente ainda tinha ocupações boas, tinha uma perspectiva de aceleração das diárias no país, e aí, quando você compara com o último trimestre do ano, as quedas foram bastante acentuadas. São Paulo caiu 28, Rio de Janeiro caiu 27, já vinha de uma base modesta, e aqui para a gente era o grande sinal de alerta para o mercado, e foi o grande início de intensificação das quedas de tarifa que a gente acompanhou ao longo de 2021. Um outro ponto que eu acho que é importante é lembrar que, quando se fala de diária média, e vou dar um passinho para trás e vou olhar ainda para 2020, 2019, o que eu trago aqui para vocês? Nessas colunas azuis e nas colunas azuis e as colunas cinzas, eu tenho a diária média de 2019 e 2020, e aqui nessas bolinhas verdes, eu tenho a diária média corrigida a valores de hoje, referente ao pico histórico de cada um dos mercados. Antes que me perguntem se o pico histórico foi as Olimpíadas ou foi a Copa do Mundo no Rio de Janeiro, eu digo que não. Impressionantemente, quando você pega diárias de 2012, 2013 e traz a reais de hoje, você conseguiria ainda diárias médias acima do que performaram nos grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro. E qual que era esse valor? Era próximo a R$626 em reais de hoje. Em 2019, fechou em 274. Em 2020, fechou em 248. A mesma amostra, os mesmos hotéis. Evidentemente, aqui tem um impacto relacionado à superoferta de Copa do Mundo, superoferta relacionada às Olimpíadas, crise econômica, mas existe aqui uma grande depredação de tarifa que não é atual. É um processo que, ao longo dos últimos anos, vem acontecendo no Brasil e, especialmente, no Rio de Janeiro, que já foi um dos mercados com a maior diária no país. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente comentar rapidamente é que os mercados que tiveram uma estratégia mais agressiva de preço, tentando alavancar a ocupação, eles não foram bem sucedidos na média.
Quando eu pego dados do FOB e vejo aqui que os hotéis que tiveram quedas de 11% na diária, não só caíram mais ocupação, mas evidentemente tiveram um RevPAR 13 pontos percentuais abaixo em comparação aos hotéis que foram um pouco mais resilientes. E aqui a gente tem algumas centenas de hotéis em relação a essa análise que foi feita entre abril e dezembro de 2020, com o mesmo período de 2019. Pode ser que em curto prazo você tenha algum sucesso comercial, mas esse curto prazo não se sustenta. E é um pouquinho desses números que eu quero bater aqui com vocês. Eu tenho certeza que a Gabi também vai trazer outras referências que corroboram esse fato no nosso mercado. Quando a gente olha um pouquinho para alguns indicadores um pouco mais macro, pegando aqui referências da CNC, o mercado no pico da pandemia, ou pelo menos no pior momento em termos de perda de faturamento, ele teve aqui um decréscimo de 35 bilhões de faturamento, é bastante coisa. Quando a gente pega os últimos dados divulgados, que ainda são de agosto, a gente está ainda 15 bilhões abaixo do que performava no pré-pandemia. A boa notícia é que 20 voltaram ao mercado. Vamos lembrar que esses dados, eles também incluem algumas informações relacionadas a atividades que não são 100% turísticas, mas eu acho que mais do que o dado preciso, o que eu quero dividir com vocês é uma tendência de crescimento, e o que a gente vê dos nossos hotéis, de certa forma, vem se refletindo também no mercado turístico de uma maneira geral. Sobre o mercado aéreo, essa curva de recuperação hoje, ela está em 25% abaixo do que estava no período pré-crise, olhando para a demanda doméstica. O mercado internacional ainda andando muito de lado. No pico da crise, ele praticamente deixou de existir. A gente tinha apenas 2% do que existia. A gente volta a 80% até o final do ano, cai um pouquinho em razão da segunda onda, e hoje, em dados aqui acumulados de setembro de 2021, ele ainda está num patamar bastante baixo, e é natural que isso ocorra, até porque o controle da Covid ele não pode ser uma questão apenas local, mas sim internacional. Enquanto isso não acontece, provavelmente a gente vai ver esse mercado ainda andando um pouco mais de lado. E a boa notícia é que o mercado doméstico gigante no Brasil, ele tem suprido muito das nossas necessidades de viagem pelo país, até mesmo para aqueles produtos que eram produtos que dependiam de uma demanda internacional. Hoje você vê uma demanda doméstica muito mais presente. Claro que faz falta o mercado estrangeiro, no entanto, o mercado doméstico ele tem apresentado dados muito melhores e tem suportado boa parte da performance do nosso setor. Como eu prometi, eu quis falar rapidamente até onde a gente chegou. Vamos começar a entrar um pouco mais em detalhes sobre dados mais atuais, entender o que está acontecendo, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, e o que isso traz para a gente de horizonte de recuperação e qual que é o papel da diária nesse processo. Antes de falar dos dados do dia a dia do nosso setor, eu queria apenas trazer para vocês uma leve provocação, que talvez alguns já estejam cansados de me ouvir falar sobre isso, mas eu acho que é importante frisar alguma dessas mensagens. Nesse primeiro gráfico, eu estou trazendo aqui o top line, receita de hospedagem e ocupação histórica na cidade de São Paulo, desde janeiro de 2010 até os valores de hoje. O que eu trago aqui para vocês? No início de 2010, a gente teve um processo de recuperação dos mercados hoteleiros no Brasil. Esse dado é de São Paulo, mas na prática, diversas praças nacionais elas passaram por um movimento parecido. A ocupação ela vinha crescendo, ela chegou ao topo sazonal, e quando ela bateu o limite do que era razoável na cidade, a diária acelera. E acelerou para 1, 2, 3, praticamente 4 anos. Quando a gente chega aqui em 2015, vem até então, a pior crise econômica que a gente tinha vivido na história recente do país. O PIB cai 3,5% em 2015, em 2016, as ocupações que eram mais próximas a 70%, elas voltam aqui a patamares um pouquinho abaixo de 60%, e a diária despenca, em razão dessa maior ociosidade. Mais uma vez o ciclo se repete, a ocupação volta a crescer, atinge pico sazonal de novo, e aí a gente vê aqui, no ano de 2019 especialmente, a diária ganhando força para crescimento novamente. Esse gráfico, o intuito é mostrar que, geralmente, o comportamento histórico do setor ele foi cíclico
não só em São Paulo, mas em diversas praças do país. Primeiro vinha ocupação e depois vinha diária. A questão é que, nesses momentos, a gente teve algumas crises relacionadas a uma crise econômica muito forte, com super oferta. Isso trouxe, em alguns mercados, acho que um movimento que sustentasse algum desses padrões, o que é diferente do que a gente está vivendo hoje. A gente tem hoje uma crise sanitária, a gente tem uma mudança na lógica de algumas viagens pelo país, e quando a gente olha para fora, apesar de existir ociosidade, a recuperação de tarifa, ela já veio. Eu acho até interessante falar desse termo, recuperação de tarifa, porque muitas vezes a gente comenta aumento de diária, né? Aumento como se fosse para além do que era antes. Na verdade, a gente está tentando recuperar próximo ao que era antes. A gente não está embutindo ganhos reais em relação a esse mercado. E a gente precisa quebrar um pouco essa lógica, e é o que eu quero comentar ao longo dos próximos slides com vocês, e por que a gente acha que isso é importante. Antes disso, também acho que é relevante se lembrar que nesse mesmo histórico, quando a gente olha aqui a distribuição média por apartamento de alguns hotéis, também na cidade de São Paulo, existia aqui uma distribuição próxima a R$ 4.000 por mês por apartamento, o que é abaixo do que o Rio performava nessa época, que o Rio de Janeiro, em valores de hoje, provavelmente deveria performar próximo a R$ 6.000 por apartamento para esses mesmos produtos. No início dos anos 2000, essa distribuição ela caiu para menos de 1.500, substancialmente abaixo, e aí a gente via um processo de recuperação de ocupação em tarifas que levou a distribuição para casa dos R$ 2.2 mil por apartamento mês. Por que eu estou trazendo essa mensagem também? Porque muitas vezes, diante de tudo que a gente viveu ao longo dos últimos meses, a gente olha para o ano de 2019 e lembra, nossa, que ano bom, que ano fantástico, a gente precisa voltar para lá. Na prática, a gente precisa voltar para lá, mas a gente não pode parar lá. A gente precisa voltar para cá, para o início de 2012, para o início de 2013, até porque hoje os custos de implantação da hotelaria são altíssimos, os custos de renovação são altíssimos, o custo operacional do nosso negócio aumentou muito. Se a gente não traçar uma estratégia para voltar a patamares de distribuição do início dos anos 2010, na prática, o nosso mercado ele vai perder muito valor e vai perder a sua capacidade de reinvestimento. E é importante que a gente tenha isso muito, muito claro antes de definir as nossas estratégias de precificação, o que a gente entende como meta de desempenho, não só em curto prazo, mas também em médio prazo ao longo dos próximos anos. Vamos sair um pouco dessa leitura histórica e vamos entrar um pouco mais em dados que são dados mais recentes. Eu acho que é importante olhar o que está acontecendo em algumas praças, e quando eu vejo esse gráfico de evolução de ocupação e tarifa no dia a dia na cidade de São Paulo, e a gente vê aqui uma tendência de recuperação que ela é incontestável do ponto de vista gráfico, e alguns dias já chegando próximos a picos de 70%, eu acho que fica claro que o nosso setor, ele sim está retomando. A gente tem ainda uma estrutura econômica no Brasil robusta, relacionada ao mercado de viagens, e eu costumo dizer que quando essa torneirinha da Covid ela começa a se fechar, na prática existe uma propulsão a consumo que ela passa a ser mais relevante e ganhar mais espaço no país. Isso tem acontecido, isso é incontestável, como eu trago para vocês. A grande questão é que ainda isso não se reflete em tarifa, e aqui tem um problema, porque esse movimento ele precisa acompanhar. Não basta crescer demanda, a gente tem que aumentar a nossa capacidade de voltar a ter tarifas mais condizentes com a realidade operacional do nosso negócio. Fazendo uma análise um pouco mais simples de entender essas evoluções, se a gente pega a ocupação diária do mercado e separa isso do que aconteceu em cada dia da semana no primeiro trimestre, segundo, terceiro, até o mês de outubro, dados bastante recentes, fica evidente que nessas colunas azuis claras e escuras, o mercado andava de lado ainda em razão da segunda onda da Covid. A pandemia ela perde um pouco de força e no terceiro trimestre há uma propulsão grande, a gente praticamente dobra o patamar de ocupação dos nossos hotéis, e em outubro há outro crescimento, que é um crescimento relevante, fazendo com que na média do mês já
nos aproximemos a 50%. 50% era quase o que o Rio de Janeiro performava em 2018, 2019. Então, aqui eu acho que é uma notícia boa a se dividir, e melhor do que isso ainda, quando você pega os primeiros dias, ou a primeira quinzena do mês de novembro, essa primeira quinzena, ela já trouxe um faturamento para a cidade, ou um resultado na cidade, melhor dizendo, equivalente a todo mês de outubro. Então, a gente vem sim numa crescente, os eventos eles estão voltando, o mercado está voltando a ter picos de ocupação acima de 50% durante as semanas, batendo 60% em alguns casos, 65% em outros. Eu acho que isso é de se comemorar e, de certa forma, abre um espaço ainda mais para que essa recuperação de tarifa ela comece a ganhar um pouco mais de força, o que até agora ainda não aconteceu. E nós, como hoteleiros, eu acho que a gente precisa estar atento a esses movimentos e ter um compromisso de elevar essa barra. Na prática, vamos lá, não são aumentos reais para além do que a gente tinha antes, é um processo de recuperação que, na prática, ele precisa se intensificar pela saúde financeira dos nossos negócios, porque as margens ainda estão bastante apertadas. Isso em relação ao mercado corporativo. O mercado de lazer ele vem performando muito melhor, como já é de conhecimento amplo do mercado, mas o mercado corporativo ele precisa melhorar. Nos primeiros trimestres, a gente vê aqui que alguns dias da semana, essas quedas elas batiam 40%, 45%, chegando a 50%, é muita coisa. E 50% de uma base modesta, vamos lembrar daquele gráfico que eu mostrei de evolução histórica da diária, desde 2010. Vem o terceiro trimestre melhora um pouquinho, vem outubro se melhora um pouco ainda, mas ainda assim, próximo a 30%, 40%, em alguns dias da semana, como são os finais de semana, 20% abaixo. Agora, a ocupação do final de semana já voltou, das principais praças do país. As pessoas estão com menos opções de viagem em relação a lazer, porque os hotéis estão cheios, porque as viagens internacionais estão praticamente inviabilizadas, seja em razão da pandemia ou em razão de uma nova realidade de câmbio. Por que o nosso preço está abaixo do que era antes? Alguma coisa está errada, alguma coisa na nossa forma de precificação, ela parece não fazer sentido no nosso mercado. E eu acho que o receio, o medo que a gente viveu ao longo desses últimos meses, ele vem trazendo algumas medidas que não necessariamente são as medidas mais saudáveis para o nosso setor. Vamos falar um pouquinho de Rio de Janeiro. Eu tenho aqui alguns dados agregados em relação aos últimos meses, e nesses dados, junto ao FOB, no comecinho do ano já se performava muito acima do que algumas praças, grandes praças corporativas, elas performavam. A gente já tinha uma ocupação aqui acima de 50%, ela perde um pouco de força em razão da segunda onda da Covid, mas ela vem crescendo gradativamente, de maneira consistente, mês a mês, e ela encerrou o mês de setembro acima de 60%, e é muito natural que esse crescimento ele continue. Mais uma vez, se as ocupações elas estão mais próximas ao que era já antes do pré-pandemia, até porque no início de 2019 a gente tinha uma ociosidade maior no Rio de Janeiro, por que as tarifas ainda estão próximas a 30% abaixo do que era antes? A gente pode falar, bom, tem alguns perfis de demanda um pouco diferentes, os eventos que permitiam alguns picos de ocupação não estão voltando, mas se você olha as tarifas públicas, e muitas vezes elas estão abaixo de tarifas negociadas, pressionando negociações para baixo, além do que a gente tinha em outros momentos pré-crise. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo nos principais mercados e enxergar um espaço para uma retomada para além de ocupação, para que as nossas margens operacionais elas comecem a ficar um pouco mais saudáveis. Eu quero discutir com vocês, para além desse conceito macro, algumas questões um pouco mais práticas da importância disso no dia a dia do nosso negócio. Antes disso, eu vou fazer uma breve abordagem em relação ao macroambiente, porque eu acho que, para além de onde estamos hoje, a gente tem que olhar o quê? O que vai ditar os próximos meses, o próximo ano do nosso setor? Talvez haja 3 grupos de variáveis relevantes. Uma relacionada à macroeconomia, outra relacionada à pandemia em si,
e a outra em relação ao que se espera de evolução de oferta. Provavelmente, o resultado disso tudo, ele traz impacto em ocupação e provavelmente, especialmente, na recuperação dos nossos preços. Vamos fazer uma rápida passagem em relação à pandemia, e aqui ouçam como ressalva algum dos meus comentários, até porque eu não sou especialista, e eu faço questão de falar isso toda vez que eu trago esse tipo de análise em relação ao aspecto sanitário. Eu faço uma leitura meramente gráfica, mas que, de alguma maneira, eu acho que ajuda em alguma das decisões que a gente possa tomar no nosso setor, no nosso mercado. A primeira questão é que a gente vê aqui um volume de imunização alto já no Brasil. A gente está com 60% da população imunizada, isso pensando nas 2 doses da vacina ou daquelas que tinham uma dose única. Você tem aqui 600 milhões de doses já negociadas, o número de casos diários caindo bastante, dia a dia, mostrando uma propensão a viagens maior, uma normalização do nosso cotidiano mais parecida com o que se vivia antes do pré-pandemia. Eu não estou dizendo que o risco da pandemia acabou, até porque quando a gente olha para outros mercados internacionais, a gente viu terceiras ondas acontecendo, em mercados que talvez tivessem uma vacinação um pouco até abaixo do que o Brasil está hoje, mas em outros que tinham também uma população bastante alta vacinada, como é o caso de Israel, e que aconteceram terceiras ondas, e hoje se falam de possíveis quartas ondas, e a gente bate na madeira, vocês não ouviram, mas eu bati aqui na minha também, para que isso não aconteça. Mas eu acho que aqui existe um lado de cobrança das esferas governamentais de continuar tomando medidas que não coloquem em risco o nosso mercado, existe o nosso papel como empresas, nosso papel como indivíduos para continuar tomando cuidado para que isso não aconteça, mas no final das contas o nosso controle ele é até um certo ponto. Então é importante continuar atento, monitorando o mercado, entendendo se há alguma sinalização de que esse risco de novas ondas passe a ser presente de novo no Brasil, o que até hoje, ainda bem, parece que não. Saindo um pouco da pandemia e torcendo para que esse cenário realmente se consolide, para que daqui para frente o mercado apenas cresça e não tenha nenhum viés de retrocesso, eu acho que é importante também a gente fazer uma breve leitura do que está acontecendo na economia. E eu trouxe um slide, eu prometo que não vou fazer grandes análises macroeconômicas, mas eu quero dar algumas pinceladas em pontos que me parecem relevantes para a nossa discussão. Nessa primeira coluna, eu tenho os anos de 2019, 20, 21 e 22, e aqui nessa linha, as principais variáveis macroeconômicas que eu entendo serem relevantes para o nosso mercado de turismo e hotelaria. Quando eu falo um pouquinho sobre PIB, no pré-pandemia, a gente tinha um mercado que crescia 1,5%, que a gente reclamava, mas veio a pandemia, veio uma grande recessão, 2021 é praticamente voltar ao que era antes, esse 5, estatisticamente, ele pode ser tricky, ele pode trazer aí uma interpretação errada. Na prática, para 2022, a gente tem aí uma previsão hoje de uma nova recessão. A atividade econômica desaquecida, no momento delicado do Brasil. O desemprego era 12, foi para 13, mas vamos lembrar que você tem aqui uma grande camada da população que deixou de procurar empregos porque não achava, e isso fez com que elas saíssem das estatísticas. Se a gente fosse contemplar a massa salarial que existia em 2019 para que existe agora nas perspectivas de 2022, esse volume de desemprego, ele talvez superasse 20%, certamente superaria, se todo esse pessoal fosse contemplado nas estatísticas. O endividamento aumentou, a gente tinha 55, foi para 64, vou pular um pouquinho a poupança, vou pular o câmbio por enquanto. A Selic, a taxa de juros do Brasil, saiu de 4,5, bateu 2 no auge da crise, hoje está próxima a 9, e a expectativa é que no ano que vem ela atinja 2 dígitos novamente. E aqui uma pressão inflacionária que já é conhecida do mercado, e que tem corroído também as nossas margens. Qual que é a leitura que eu faço disso? Vamos pensar o seguinte, você tem um país que não cresce, de uma população e empresas mais endividadas,
com uma taxa de juros alta, que inviabiliza investimentos no setor produtivo, ou pelo menos minimiza os investimentos, e com pressão inflacionária só de IGPM acima de 40% no acumulado de 2021 2020, em razão das pressões que a gente tem sofrido em atividades como alimentação, em atividades como utilidades, o próprio dólar, que saiu da casa dos 3,95, sendo esperado próximo a 5,5 ao longo dos próximos anos. Então, o cenário econômico ele está longe de ser confortável, infelizmente. Alguns podem dizer, bom, a gente vive no Brasil, nós somos brasileiros e, na verdade, o Brasil nunca foi confortável, pelo menos nos últimos 30 anos, talvez. Mas, de todas as formas, no momento ainda pandêmico, em que a gente tem uma curva de recuperação, olhando para esse cenário aqui, parece que, do ponto de vista de ocupação, as perspectivas não são brilhantes. E se eu não consigo mudar a realidade macroeconômica do Brasil, onde que eu consigo mexer? Eu consigo mexer na minha empresa. Eu consigo mexer naquilo que está ao meu alcance. O setor ele fez uma grande correção em relação a ganhar eficiência operacional. Eu acho que a digitalização no mundo do nosso mercado, o ganho de produtividade em relação à operação dos nossos hotéis, algumas renegociações de contrato, parte disso deixa de existir, parte disso talvez exista aí um legado relacionado ao nosso mercado, e provavelmente o grande ponto que se deva debruçar agora é no potencial de receita, para maximizar resultado. O volume que a gente sempre olhou, ele parece não estar no horizonte em curto prazo, pelo menos na média do Brasil. Evidentemente, cada mercado tem a sua realidade, mas na média do Brasil isso não acontece. Falando um pouco sobre o valor das empresas, as empresas de turismo elas estão descontadas. Se eu comparo aqui o valor da ação desde o início da pandemia em comparação com o pré-pandemia, o Max Invest, que é um fundo idealizado pelo Hotel Invest, ele performa praticamente 50% abaixo do que era antes. CVC, que tem uma proxy grande para o mercado de lazer e também para o mercado corporativo, idem. As linhas aéreas, idem. Apesar da gente ter aqui 80% dos voos já normalizados, 60% da população imunizada, São Paulo, que é o principal emissor de turismo para o Brasil, é difícil você identificar uma cidade que não dependa pelo menos 50% do estado de São Paulo, onde praticamente toda a população adulta já foi vacinada, as ocupações beirando 50%, 65% nos principais mercados do Brasil, só que as ações não respondem. Não é só volume. O custo está aumentando, a gente tem que aumentar nossa capacidade de receita. E se a gente não fizer isso, isso aqui não muda. Esse gráfico ele vai continuar andando de lado. Vamos falar um pouquinho sobre nova oferta, o que tem no horizonte. Eu acho que uma informação que ela é relevante é que, do ponto de vista de hotéis urbanos, a gente tem 147 empreendimentos em desenvolvimento hoje, o que é um número muito modesto, porque na prática significa o quê? Significa uma evolução média de mais ou menos 1% ao ano até 2025. Não é nada. Aquele risco, aquelas grandes crises de superoferta que a gente viveu, que o Rio de Janeiro viveu durante os Jogos Olímpicos, isso está fora de cogitação nas principais praças do país. Porém, eu quero trazer aqui um alerta, que é o volume de estúdios e apartamentos de um dormitório lançados nos últimos 3 anos, e esse número aqui é da cidade de São Paulo, mas em diversas outras praças também tem acontecido pelo país, ele é alto. Só de estúdios, a gente tem 30 mil lançamentos. Muitos desses lançamentos eles estão sendo viabilizados não para moradia em si, ou pelo menos aquela longa moradia tradicional. Eles estão sendo disponibilizados numa plataforma de locação. Parte disso long stay, parte disso short stay. Agora, se você pega apartamentos, nesses casos, muitos deles bem localizados e próximo a eixos hoteleiros, que são maiores, são mais modernos, eles são novos, eles são, além de bem localizados, com preços mais competitivos em plataformas de distribuição semelhantes à da hotelaria. Será que parte disso não compete com o nosso mercado? Eu não tenho dúvida que compete. A gente pode discutir se são 10%, 20%, 30%, 50%. Agora, num momento de economia ainda fragilizada e com ociosidade, e com parte disso entrando
no pool de hospedagem semelhante ao que a gente tem no nosso mercado, eu acho que é importante olhar e entender o que isso significa para alguma dessas praças. A gente precisa monitorar isso. O volume de investimento relacionado a essas empresas ele é alto. A gente tem aqui quase $500 milhão em alguma das principais plataformas que estão provendo serviços para esse tipo de negócio. Eu acho que também democratizando o acesso a parte desse mercado de viagens, e não é uma crítica aos novos modelos, eu acho que é muito mais uma questão de monitorá-los e entender como é que eles impactam no setor hoteleiro convencional em si. Muito bem, a gente falou um pouco sobre esse panorama macro, da melhoria do cenário pandêmico, porém, há dúvidas em relação se acontece ou não novas ondas daqui para frente, falou da economia, do estágio frágil que a gente está vivendo, e que talvez os grandes nomes para o próximo ano sejam incerteza e volatilidade, e falou da nova oferta, que convencionalmente não é um grande problema, porém você tem esses novos modelos que trazem uma interrogação para o nosso setor. Vamos falar um pouquinho da diária, que é até o propósito do nosso evento, e aquecer um pouquinho aqui os motores, para a Gabi também entrar com mais detalhes e continuar as nossas discussões. A primeira questão é, bom, a pandemia, como o próprio nome diz, ela é um efeito global. E aconteceu também nos Estados Unidos de uma maneira forte. Agora, quando você olha a partir do mês de junho nos Estados Unidos, as diárias do país, elas voltaram a performar em linha ou até acima do que performava no pré-crise. Evidentemente, a gente pode discutir que, para além de um controle pandêmico, até então melhor do que tinha no Brasil, e hoje o Brasil ele ganha um pouco mais de tração, você teve uma injeção de alguns trilhões de dólares na economia, o que a gente não consegue fazer em razão da proporção do nosso país, mas a distância ela é muito grande. A distância ela é infinitamente maior do que a gente tem no Brasil. Pensar que São Paulo está 34% abaixo, Rio de Janeiro entre 25% e 20% do que era o pré-pandemia, eu acho que esses aspectos eles são relevantes, eles mostram que em algumas praças isso sim foi possível. E olhando uma fotografia mais global, pegando aqui os dados que a STR cedeu, para a nossa discussão, você vê que diversas praças do mundo, a Europa, que está num volume de ocupação muito mais baixo, performando em ordem de grandeza 10 pontos percentuais abaixo do que era antes. A gente vê aqui a China, 5 pontos percentuais abaixo. A África, muito em linha do que se performava antes. A gente pega aqui a Centro-América, também América Central, né, em português, ela sempre também muito parecido do que era antes. Por que só o Brasil não decola? E o que isso está trazendo para a gente de resultados, de expectativas em médio e longo prazo? Em junho do ano passado, que era um momento ainda com uma cortina de fumaça gigantesca no nosso horizonte, não que hoje não exista, mas hoje parte disso se dissipou e a gente consegue ver com mais clareza, a gente liderou um estudo relacionado ao potencial de recuperação do mercado urbano e de lazer no Brasil. Esse estudo, na época, ele foi feito em parceria com o FOB, também com a Umnibis e com a STR, e a gente sinalizava para o mercado o seguinte, que, na nossa visão, existiriam 3 curvas de recuperação possíveis no país. Uma otimista, de heavy par, que é essa verdinha, que, como o próprio nome diz, era acreditando que tudo desse certo, era o cenário menos provável. Uma moderada, que até então a gente não sabia se ia ter segunda onda ou não, e uma conservadora, caso houvesse novas ondas de contágio, e esse prazo de recuperação se estendesse um pouco maior. Vamos lembrar que essa curva de recuperação de heavy par, ela partia aqui do mês 0, que era o mês de fevereiro, pré-pandemia, e se estendia até, no cenário moderado, ao mês 39. E lembrando que aqui eu estou falando da média móvel de 12 meses. Então, eu não pego o dado mensal apenas, eu pego a média dos últimos 12 meses e ploto aqui, para a gente ter um processo de recuperação, uma tendência mais clara. E aquilo sinalizava para a gente o quê?
que caso não tivesse novas ondas e tudo fosse de uma maneira um pouco mais razoável, a gente voltaria a ter patamares de desempenho pré-pandemia em maio de 2023 nos principais mercados urbanos do país que não tivesse uma conotação forte de lazer. Para que isso acontecesse, na prática, a gente falava o quê? Que desde junho de 2022, junho, julho, agosto, tanto ocupação como diária deveria estar em patamares muito próximos ao que era no pré-pandemia, o que hoje está muito distante. A ocupação em alguns mercados já voltou, porém a tarifa está 30% abaixo ainda, em valores reais. Será que a gente vai conseguir acelerar em 30% ganhos reais de tarifa em um semestre? Pode ser que sim, mas está ficando cada vez mais desafiador. E essa curva cinza, que é a curva conservadora, o que boa parte dos mercados ainda continua aqui, sinalizando que se a gente não acelerar a diária, esse prazo de recuperação pode ser muito mais longo. Acho que o meu objetivo aqui não é dizer se eu acredito na curva azul, na verde ou na cinza, mas mostrar o quê? A gente está por aqui ainda. Se a gente não aumentar a diária, aquilo que as pessoas falam, não, vamos voltar em 2022, talvez no primeiro semestre de 2023, não é o que está acontecendo ainda, e a gente precisa acelerar esse processo. Por que a gente precisa acelerar? Do ponto de vista de novos negócios, a gente tem uma diária que ela é pelo menos 50%, quase 50% abaixo do ideal. A gente tem uma taxa de juros em crescimento. Você tem aqui o custo de implantação do INCC dos últimos 24 meses, 34% acima. Antes da crise, o ROI, que era o volume de distribuição em comparação com o investimento do negócio, ele já era de 6% ao ano, já era modesto. Se eu tenho um ROI de 6 e uma taxa de juros hoje próxima a 11 nas curvas de longo prazo, por que eu vou investir? Sendo que até meus custos de implantação estão aumentando muito. Olhando para os hotéis que estão em operação, você tem aqui o IPCA dos últimos 12 meses acima de 10, dissídios entre 9 e 10 pelo país, IGPM dos últimos 12 meses em 25, crise hídrica mostrando uma possibilidade de aumento de utilidades na casa de 20% para 2022, inflação crescendo acima da média do IPCA, 12,5%, um PIB que deve ser recessivo no ano que vem, ou pode, segundo algumas estimativas dos principais economistas do país. Então, esse cenário ele parece ser suficientemente sólido para mostrar que, se eu não tenho uma correção tarifária, eu começo a correr um risco operacional de novo, grande no nosso mercado. E o que isso significa? Quando você pega 2 hotéis, um hotel econômico, 150 apartamentos, 230 de diária, 75% de ocupação, como a gente performava em alguns mercados no pré-pandemia. Pega o mercado mid-market, 170 OH, 300 de diária, 100 de ocupação. 10% de aumento de tarifa significava, na prática, um aumento de EBITDA na ordem de 18% a 23%, o que traria um potencial de valorização desses negócios na casa de 10 milhões. A gente perde a noção disso, que esses pequenos aumentos de tarifa, eles trazem um valor incremental ao nosso negócio gigantesco. E se esse valor incremental não acontece, a capacidade de reinvestimento dos proprietários é mínima, porque como é que ele vai reinvestir se um negócio que está super depreciado, que corrói valor? A gente tem que mexer aqui. Aqui é onde precisa acho que acelerar. Se você olhar do ponto de vista de precificação, falar, bom, alguns hotéis também econômicos, mid-market, vamos pensar aqui em empreendimentos com ocupações mais próximas a 55%, que é o que se está discutindo em alguns orçamentos para o ano que vem. Olhando para a estrutura de custo ainda no pré-pandemia, você precisaria ter provavelmente uns 200 a 300 reais de diária, dependendo do padrão do hotel, para pagar custo operacional. Mas vamos lembrar que aqui são os custos cheios e também com taxas vinculadas aos gestores normalizadas, retendo fundo de reserva, que é algo que muitos não retêm, até porque às vezes a gente fala, bom, tem hotéis com uma taxa de ocupação mais baixa, uma diária mais baixa, pagando conta, mas um cenário todo mundo espremido, sem reter fundos e sem fazer, eu acho que alguns investimentos que são importantes para esses ativos. Se eu embutisse aqui nessa diária uma perspectiva de custo de capital do investidor, ainda que moderada, de 10% sobre o capital investido,
Essas diárias, elas deveriam ser mais próximas a 350 a 500 reais. Olhando aqui 350 para hotéis econômicos e 500 reais para hotéis mid-market. A gente está longe disso. Muitos mercados não chegam à metade disso no Brasil hoje. Onde que a gente quer chegar? E aqui eu me encerro. A gente quer chegar aqui. O que significa esse gráfico? Significa as ações dos Estados Unidos, uma das principais empresas de turismo. Temos as OTAs, hotéis, parques de diversão e os cruzeiros. Essa linha cinza, ela significa a divisão entre o pré-pandemia e o pós-pandemia em relação a valores que a gente atingia antes. A gente vê que os principais hotéis, desde o início do ano de 2021, eles já conseguiram romper o pico histórico de valorização das empresas. E hoje estão 12% acima do que eram no pré-pandemia. As OTAs, 56% acima. Os parques de diversão, 8% acima. Apenas os cruzeiros andando de lado por razões óbvias. No final das contas, é um mercado que ainda tem oscilação, ociosidade, mas que trabalhou muito bem as suas tarifas e tem também, evidentemente, o incentivo do ponto de vista de economia. Se a gente quer chegar aqui, a gente precisa, sim, ter reformas do ponto de vista macroeconômico, mas a gente precisa também melhorar nossa capacidade de ingerência em relação ao nosso negócio, e eu não tenho dúvida que a parte de gestão de receitas, as estratégias de receitas, elas são fundamentais para fazer isso acontecer. As reflexões que eu trago aqui para a nossa conversa, e já passando a bola para a Gabi, será que a recuperação de diária depende apenas de ocupação? O que está ao nosso alcance para acelerar a recuperação? E quais ações práticas podem melhorar o nosso potencial de receita e de resultado daqui para frente? É um pouquinho do que eu preparei para o nosso bate-papo. Eu espero que tenha conseguido colaborar com as nossas análises. Passo a bola para o Paulo, caso ele queira fazer algum comentário, para o domingo, e em seguida para a Gabi, para dar continuidade às nossas análises. Excelente, Pedro, como sempre, muito, muito bom. Vamos lá, Gabi, como é que a gente sai dessa? Pedro, eu acho que você tem que sair aqui para eu conseguir compartilhar. Quero dizer que, enquanto eu coloco aqui a apresentação, é um prazer estar com vocês, falando com os hoteleiros do Rio de Janeiro. Eu morei mais de 4 anos aí no Rio, tenho muito carinho pela cidade, pelo estado, e é muito bom estar conversando com vocês novamente. Só um minutinho, Gabi, que eu estou com uma dificuldade de fazer isso. Eu troquei de aqui, pera lá, share. Eu acho que eu saí. Não, stop. Não. Agora foi. Que eu troquei de computador. Agora foi. Não tem problema. Muito bom. Deixa então eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. O Pedro falou muito sobre o que, né? O que está acontecendo. Está claro o caminho que nós temos que tomar. Pronto? Está dando para ver na tela toda? Maravilha. Então, aqui, o que a gente vai falar? Vamos ver o como, né? Eu tenho nessas meus andanças aí pelo Brasil, conversando com hoteleiros, eu acredito que está muito claro, ninguém tem dúvida do que tem que ser feito, mas o como fazer, né? Eu estou fazendo a minha parte, mas o meu concorrente não está. Eu estou fazendo a minha parte, mas a minha região está puxando tudo para baixo, está desvalorizando o nosso destino, os hotéis estão se desvalorizando. Então, como a gente faz isso acontecer? Então, é por aí a nossa conversa. Eu trouxe, antes da gente começar, o que nós já sabemos. Então, tem algumas coisas que nós já sabemos, né? A gente já sabe que tivemos aí condições de mercado inéditas. Nós já sabemos que ninguém sabia exatamente como trabalhar, né? Ninguém estava preparado para isso. Já sabemos que existia um avanço de tecnologia e de análise de dados enorme, né? A gente teve muito paradigmas quebrados, não só de clientes, mas nossos também. As soluções, hoje em dia, muito mais viáveis. Hoje em dia, se um hotel pequeno, uma pousada, ele está totalmente desconectado, é porque ele não quer, porque hoje em dia você tem
soluções completamente viáveis para toda a categoria de hotel, para estar todo conectado online, com as principais ferramentas de venda no seu próprio site, e etc. A gente sabe também, dentro dessa área de tecnologia, que houve uma automação de preços muito grande, né, com ajustes mais real-time. A gente não vê, cada vez menos a gente vê hotéis que estão com as suas tarifas fixas, né, do ano todo. E quando eu falo tarifa fixa, eu estou dizendo, mas eu mudo dia de semana, final de semana. Isso é pensamento de tarifário fixo. Eu mudo só em tempos de temporada. Isso é tarifação fixa. A gente está falando do mercado extremamente elástico. Vamos falar de elasticidade daqui para frente. Então, essa elasticidade, a nossa precificação tem que acompanhar, né? Elasticidade de mercado requer flutuação de tarifas constante. Isso é uma boa prática, que no final do ano você põe na ponta do lápis, a gente está com aumento de faturamento. A gente sabe também que o comportamento de compra mudou, né? As booking windows, as janelas de compra estão muito menor, pessoas comprando em cima da hora. Tudo bem, é o novo padrão, exige um acompanhamento diário. Os hotéis que concorriam naturalmente no segmento corporativo estão indo para o lazer, né? Em São Paulo, você vê hotéis que inverteram 20% de ocupação, 50% de ocupação dia de semana e muito maior no final de semana. Então, as coisas inverteram, como eu disse, uma análise, um mercado completamente inédito. Os sete competitivos, totalmente, né, de outra forma, alguns inverteram, estão de cabeça para baixo, para não dizer bagunçados. Os dados externos, internos, mais assertivos, mais relevantes, a gente tem um cruzamento de dados aí que dá para tomar decisão. A demanda é muito mais volátil, que é um desafio na precificação. O que é ruim nisso? É ruim porque a gente tem uma incapacidade de compreender e prever negócios futuros. Então, o forecast, a previsão, ficou difícil nos últimos tempos para a gente fazer. Mas, nos Estados Unidos, inclusive, o pessoal está revendo, fazendo mensalmente os forecasts. Não é aquele forecast anual, não existe mais. Mas o que é bom nisso? O que é bom é que quando o fluxo de caixa é desafiado, todo mundo se concentra nas métricas de lucro. E aí isso é muito bom, porque as métricas não só estão na receita, mas elas estão na lucratividade. Muda o mindset, a gente brinca em termos de revenue management, que muda de revenue management para revenue strategy, que muda para foco em lucro e não só em receita. Então, isso está abrindo a cabeça de muita gente. Tem o lado bom e o lado não tão bom. Existe uma alta sensibilidade a preços, todos já sabemos disso. Se não for bem gerenciada, isso pode reduzir preço. Isso tem pode chegar a ponto de destruir valor, né? Ainda hoje eu estou participando da Equipe Hotel com diversos debates lá, eu ainda vejo os hotéis deixando intermediários e clientes botar condição e botar preço no seu negócio, né? Eu quero pagar tanto, e muitos hotéis aceitam. Isso só acontece porque os hotéis aceitam, né? Então, isso tem que mudar. Isso é o nosso negócio e a valorização do nosso negócio é vital para a gente trabalhar nossa diária média. Agora, de tudo que nós sabemos sobre essa alta sensibilidade a preço, nós ficamos no meio ali. A gente tem, então, cliente pedindo desconto, né, renegociação de contrato, a gente tem concorrente tomando decisão agressiva, para não dizer, às vezes, errada de preço, isso para não dizer quando a gente tomou uma decisão errada de preço, a gente tem fornecedor querendo também negociar, encurtar prazo de pagamento, etc. Mas de tudo isso que nós falamos, o que é certo é que a demanda vai voltar. Isso é certo. Pode ser que não volte do jeito que a gente quer ou no tempo que a gente quer, mas ela vai voltar. A pior coisa que pode acontecer é a demanda retornar aos patamares que estávamos acostumados e nos pegar desprevenidos com um volume imenso de tarifa baixa, sem fôlego para a gente subir. Então, isso aqui é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né?
Se a gente está pensando só em fechar o mês, e eu não estou dizendo que você manter o teu fluxo de caixa não é importante, mas se a gente continuar pensando sem planejamento e sem médio e longo prazo, quando a demanda começar a retornar do jeito que a gente imagina que ela vai voltar, e nos pegar nesse passo moroso para a gente trabalhar definitivamente a nossa diária média, e olha que eu não estou falando preço, eu estou falando diária média, são coisas diferentes. Preço, ele é extremamente flutuante, ele muda o tempo todo. Eu estou falando de diária média. Você tem épocas de fazer promoções, é normal, você tem épocas de variar, mas mexer na diária média é diferente de mexer em preço. Esse aqui são uns 2, 3 slides que eu trouxe rápidos de números também, que corrobora muito com o que o Pedro já falou. Esse aqui é uma diária média do Brasil ao longo dos anos. Então, se você olhar 2020, nós voltamos basicamente 9 anos atrás, nos patamares de 2011. Nós tivemos aí um retorno em termos de diária média Brasil. Esse aqui, eu fiz uma análise e eu peguei em laranja a nossa diária média, exatamente daquela lista ali. E em cinza, nós temos a inflação. A gente está vendo o que está acontecendo com a inflação, nossos custos estão absurdos. Mas dá uma olhada no que aconteceu, e como a gente fala tanto da economia ser cíclica, né? Olha como fica claro o que aconteceu. A gente teve aí, entre 2009 e 2013, uma época interessante em termos de diária média. Então, a gente ficou com a nossa diária média Brasil sempre acima da inflação. Mas dá uma olhada nos outros 5 anos. Foram 5 anos acima e 5 anos abaixo. De 2014 a 2018, nós estávamos amargando aí diárias médias bem abaixo da inflação. Quando 2019 nós tivemos uma melhoria, todo mundo estava feliz, as previsões para 2020 estavam incríveis, veio a pandemia. Então, eu queria ressaltar, mostrando isso aqui, um cuidado que a gente tem que ter. Eu estou vendo muita gente feliz da vida e já satisfeita. Voltei aos patamares de 2019, estou bem, estou ótima. Não, a gente está com 5 anos para refazer aí. O 2019 era só o primeiro passo, foi só o iniciozinho da nossa retomada. Então, muito cuidado para a gente estar satisfeito com os números, estamos fazendo os números de 2019, tá? Nós temos um histórico aí de comparação com a inflação que temos que recuperar, ok? Esse estudo eu queria muito trazer para vocês, é um estudo internacional que foi feito repetidas vezes ao longo de muitos anos. Esse aqui, pode ver que tem algumas coisas em inglês, eu coloquei só traduzir 2 ali em português, que eu queria deixar o original para vocês. Então, foi da Cornell University, com mais de 67 situações hoteleiras, a Carina and Anns, que foi mais de 30 mil hotéis, e isso se repete ao longo do tempo. E eu queria mostrar para vocês um padrão mundial do que acontece, caso alguém ainda tenha ficado com alguma dúvida em relação que a saída é através da diária média. Então, vamos dar uma olhada ali. Diferença da ocupação quando a precificação está abaixo da concorrência. Muito bem, então, a gente tem ali dentro do segmento, pode ver que na esquerda tem os segmentos. Então, nós colocamos, o preço está abaixo da concorrência, e existe um ganho de ocupação, então pode ver ali no segmento de luxo, que tem 2,29 de ganho na ocupação, e a diferença, quando estamos acima, com preços acima da concorrência, nós temos uma perda no segmento de luxo de 3,14. Muito bem, só que essa não é a principal parte da análise. Olha que interessante. RevPAR, quando nós estamos em torno de 5,31 em preços abaixo da concorrência, o RevPAR fica menor, com 5,31 de perda. Agora, quando a precificação, estou pegando só ali a linha do luxo, a precificação está acima da concorrência, ou seja, se nós estamos com
preços acima da nossa concorrência, nós temos um ganho de RevPAR de 4,13. Em resumo, ao longo de crises, de períodos de alta, períodos de baixa, eles fizeram isso ao longo de muitos anos. E isso com certeza vai ser repetido daqui para frente, e eu garanto para vocês que o padrão vai ser igual. Quem manteve preços 5 a 10% acima da concorrência tem ganho em RevPAR. Isso é mundial, foi repetido, como eu disse, tanto em períodos de crise quanto períodos de alta no mercado, e sempre deu a mesma coisa. Então, exemplos, hotéis de luxo com preços de 20% a 30% mais altos tinham 13,17% mais alto que a concorrência. No geral, hotéis de 15% a 20% acima do seu set competitivo, a ocupação pode ter sido menor, porque é um equilíbrio, uma gangorra, né? Ocupação menor, 7%, mas o RevPAR, ao longo de 3 anos, 8,73% a mais. Ou seja, pensamento de curto prazo, a gente tem que aumentar um pouco, pelo menos para alguns mais meses, e a gente tem a certeza comprovada de que você se manter com um bom preço faz com que você, no médio e longo prazo, tenha ganhos bem maiores. Mas esse padrão, em geral, é um padrão que depende muito de cada mercado e tudo assim. Olha, na verdade, isso foi consistente na abundância e na recessão, ok? Então, se por acaso alguém aí ainda acha que todo problema de demanda pode ser resolvido com baixar preço, Houston, we have a problem, né? Não, a questão não é baixar preço. Baixar preço não quer dizer que você vai aumentar a demanda necessariamente, não quer dizer que você vai ter mais ganho necessariamente, ok? Muito bem, então, essa é a nossa meta. A nossa meta é clara, pode gravar isso aqui, colocar na parede lá para todo mundo ver isso todo dia. Diária média acima da inflação acumulada, mesmo sem aumento na ocupação. Essa é a nossa meta. E eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que nós precisamos fazer isso. Diária média acima da inflação acumulada, para a gente resgatar aqueles 5 anos que ficamos abaixo, mesmo sem aumento na ocupação. É possível? Vários hotéis estão fazendo isso e estão chegando nos seus resultados esperados. Eu trouxe aqui 7 dicas práticas do nosso dia a dia. Se é para a gente realmente ter obsessão por alguma coisa, porque ainda hoje, 2021, a gente ainda tem hoteleiros aficionados só por ocupação. Se é para ter fixação em algum tipo de KPI, que seja o RevPAR Index, que algumas pessoas chamam de RGI, como você quiser chamar. Aqui embaixo está a formulazinha, que é o teu RevPAR dividido pela média do teu CompSet, né, do set competitivo. Aqui, se você está 100%, você está entregando, é tipo o que te cabe nesse latifúndio. Qualquer coisa abaixo de 100%, você não está entregando nem o que te cabe. Esse é a análise, porque o RevPAR vai dizer se você está vendendo muito, mas também se está vendendo bem. Se você começa a fazer, eu até brinco, né? Quando a gente vê hotéis divulgando, fechei 80% de ocupação, fechei 90% de ocupação. Isso não quer dizer absolutamente nada. Eu tenho até um pouquinho de vergonha alheia, confesso para vocês. Porque está faltando informação. Dependendo da diária média que você está vendendo, isso é um mico danado que você está promovendo. Então, não é nem o RevPAR, eu estou indo um pouquinho mais além, é o RevPAR Index, é o teu RevPAR comparado com o RevPAR do teu set competitivo. E aqui eu faço uma ressalva, tem muito hotel que ainda se compara com a cidade inteira. Provavelmente você tem 2, 3 concorrentes diretos no máximo. É essa a tua cesta competitiva. Vamos parar de se comparar com todo mundo na cidade. Não é todo mundo que é teu concorrente. Então, para você ser assertivo na tua cesta competitiva, você entender e você tem a obrigação de estar mais de 100%. Para você só ter uma ideia para fechar esse slide da primeira dica, nos Estados Unidos,
um gerente de vendas, um diretor de vendas, que fica 3 meses abaixo de 100%, ele está na rua. Porque é o mínimo que você tem. É job description. É o mínimo que você tem que entregar. É o que te cabe naquele mercado. Número 2. Número 2 é a integridade tarifária. A gente está falando aqui, eu estou falando aqui do como que guerra de preços acontece. Eu sei que no Rio não acontece isso, está todo mundo certo, não existe guerra de preço no Rio de Janeiro, mas em outros lugares, vocês não vão acreditar, existe. E como é que funciona a guerra de preço? Geralmente acontece com achatamento de mercado. Alguém lá do luxo, ou vamos imaginar alguém do upscale, que se desespera, não tem estratégia, começa a precificar mais baixo, tem um tom no mercado importante, é um dos hotéis que talvez dê o tom no mercado em termos de preço, começa a achatar. Ele não achata só os seus concorrentes, ele achata o mercado inteiro, que o mid-scale começa a se precificar como econômico, o econômico começa a se precificar como budget, e daqui a pouco a gente não sabe por que os hotéis super econômicos estão concorrendo com hostels. Ontem, na Equipe Hotel, um monte de gente de hostel falando sobre os RFPs, os contratos corporativos que eles estão fechando com empresas. Há anos atrás, a gente nunca ouvia falar disso. Hostels estão concorrendo com hotéis budget. Por quê? Responsabilidade da própria hotelaria, que em algum momento dessa cadeia aqui, alguém quebra esse elo e achata o mercado. Geralmente, a gente sabe quem é. Geralmente, são os hotéis que fazem isso, a gente sabe quem é. E é assim que acontece a guerra tarifária. Então, a integridade tarifária integridade tem a ver com honestidade, né? Integridade tem a ver com você oferecer o que você realmente é. Existe uma relação de posicionamento de marca com posicionamento de preço. Se você é upscale, se posicione e precifique como upscale. Se você é econômico, se posicione e precifique como econômico. Se cada um ficar dentro da sua faixa, não existe guerra de preço. Ok? Fácil de falar, difícil a gente abrir a cabeça de todo mundo e fazer todo mundo trabalhar junto, né? Eu sei que isso é o mais complicado. Mas então, o que dá para fazer? Vamos trabalhar a tarifa de partida, né? A primeira tarifa que você coloca, para você não precisar ficar baixando depois. Vamos trabalhar melhor essa tarifa. Vamos fazer promoções, mas vamos fazer promoções temporárias, com regras claras. Vamos flutuar os preços no mercado tão elástico como o nosso. Cada vez que você fica com aquele preço eternamente lá no teu site, nas OTAs, você está matando o teu negócio. Vamos trabalhar com o que é periférico da tarifa. Em vez de você dar desconto, oferece uma forma de pagamento diferente, agrega um benefício, trabalha a periferia da tarifa, ao invés de você mexer no teu core, no teu negócio, que é o teu preço. Né? Vamos falar de valor versus preço. Como é que a gente agrega? Eu botei de propósito aqui os bonequinhos, tentando se salvar ali, né? Olha ali, olha a percepção, tem um ali que a venda não acontece, a percepção de valor do cliente é 1 e a gente precifica acima. E do outro lado, a gente tem uma percepção muito boa de valor e o preço abaixo. Os dois, ao longo prazo, eles precisam se equilibrar. Do lado esquerdo, a venda não vai acontecer, né? Você está se achando a última bolacha do pacote. Do lado direito, você tem que cuidar que ao longo prazo você não se desvalorize. Então, saber o teu valor, perdão pela tosse, saber o teu valor, saber o quanto que o mercado está disposto realmente a pagar, o quanto que você vale é vital. O pessoal de vocês que trabalha em reservas, recepção, vendas, etc., qual é a função deles? A função deles é saber explicar por que a gente vale o que vale. Não é questionar a tarifa. O cliente achou caro. Isso não é uma frase a ser dita por pessoas que vendem. O pessoal que vende, eles precisam ser expertos em explicar, em ter argumentação de vendas, argumentação comercial, para dizer para o cliente por que nós valemos o que valemos. A não ser que o teu preço esteja completamente errado, é essa a função do teu pessoal comercial.
Quando a gente fala, em número 3, em construção do preço, eu estou falando aqui já de vários tipos de formas que você faz essa construção. Vamos imaginar rapidamente, geralmente quem começa por custo, mas mesmo assim a gente pouco dá importância para custo. Vamos imaginar que nós temos 3 clientes. Ali são 3 tarifas diferentes, nós negociamos a diária dele. Ali tem o custo de cada um vem pelo GDS, o outro vem pelo site, o outro vem para uma OTA, tem os seus custos. E essa é a diária net dele. É o lucro, é o que vai para o teu bolso realmente. Normalmente, a gente festeja esse aqui, quem tem diária média maior, e a gente deveria estar festejando o C. Então, vamos parar de comemorar o cliente B e vamos começar a analisar o cliente C. Várias outras indústrias dividem cliente por margem e não por preço. A gente tem que começar a pensar mais em margem do negócio e não só pelo preço final. Outras maneiras de precificar, muitos da hotelaria começam analisando a concorrência. Também sei que isso não acontece no Rio, mas por aí está cheio de gente que olha para botar preço, olha a concorrência, vê quanto está, põe R$5 a menos. Ou é 5 ou é 10, sempre assim. Ou R$10 a menos. Gente, pelo amor de Deus. Né? Olha lá a margem, pode ver que a margem é a última coisa. Né? Então, olha aqui. O preço vem logo depois da decisão de preço. Né? Qual é a melhor maneira? A precificação no estado da arte, baseada em valor. Esse é o jeito correto. O último ali, ó. O foco no cliente, o tipo de cliente, segmentação para a hotelaria é tudo. A gente tem que segmentar. Não dá mais para ficar tratando o cliente que é o walk-in individual, que vem a trabalho, que chega na minha recepção, da mesma maneira que é um cliente que compra por uma operadora, que vem a lazer, ou aquele que está sempre conosco, que vem com o GDS. A gente trata todo mundo igual. Segmentação é vital no nosso negócio. Número 4, RFPs, que são as negociações pontuais corporativas. Agora a gente está em plena época de negociação para 2022. As empresas estão fazendo propostas indecentes para os hotéis. Né? Eu quero o mesmo preço de 2019, eu quero o mesmo preço de 2018, eu já ouvi. Eu quero o mesmo preço de 2018, eu quero que o mesmo preço valha por 2 anos, eu quero pagar em 90 dias e não mais 60, o faturamento. O que está acontecendo? A gente tem um paradigma de aumento de diária média, mas só nas tarifas dinâmicas, né? A gente acha que isso é só na tarifa do dia a dia. Não! Alguns hotéis têm um volume enorme de corporativo negociado, então essas negociações têm que estar na estratégia, a gente tem que pensar nisso também. Olha tudo que você tem que saber de um cliente, não é só perguntar quantos room nights você vai me dar por ano, sendo que não tem garantia nenhuma, né? A gente não exige garantia nenhuma. Se o cara diz que vai nos dar 1.000 room nights e dá 500, não acontece nada. A gente não faz um acordo, a gente só aceita o que ele pede. Isso não pode mais acontecer. Existem várias maneiras da gente negociar, né? Além de uma tarifa fixa. Você pode dar desconto sobre uma tarifa do dia. Olha, você vai ter sempre 7% sobre a nossa tarifa do dia. É uma maneira de fazer isso. Você pode dar uma tarifa fixa por tantos room nights. Acabou esse número de room nights, entra para a tarifa flutuante. Você pode ter uma negociação por canal. Por onde que você me compra? Eu consigo negociar. Muitas maneiras de fazer isso. Cuidado com isso. Número 5, elasticidade. Elasticidade de mercado. Nós somos um segmento extremamente elástico, né? O quanto que a gente consegue trabalhar essa elasticidade da maneira correta. Então, aqui, por exemplo, tem o número de hotéis de algumas cidades aqui do Brasil que não oferece tarifa flexível, ou que oferecem tarifa flexível. O que está em azul escuro, as tarifas não são flexíveis. O que eu quero dizer com isso elas não têm nenhum tipo de condição que torne ela mais flexível, né? Compra com antecedência, reembolsável, não reembolsável, etc. A gente ainda tem um pensamento na hotelaria brasileira, tudo fixo, tudo é a mesma coisa. Vou dar um exemplo simples.
política de criança. Por que política de criança é sempre igual? Se a demanda não é igual, por que a nossa política de criança numa terça-feira, sei lá, de agosto, frio, é igualzinha a um feriadão lá em janeiro? Por quê? Não tem, a gente não tem, essas limitações e paradigmas são só na nossa cabeça, elas não precisam existir, né? Aqui do Rio de Janeiro, do lado direito, se é para a gente trabalhar com promoções, para a gente trabalhar com preços mais baixos de vez em quando, que seja pelo motivo certo, mas a gente precisa de dados para isso. Esse aqui é um dado interessante, onde você vê ali o número de noites procurado para o Rio de Janeiro. 34%, ok, pedem uma noite só, mas tem 20% que procura por 2 noites, 17,8% procura por 3 noites, etc. Olha do lado esquerdo, isso é um número de hotéis por cidade, né? O azul maior ali os hotéis que não dão nenhum tipo de promoção, nenhum tipo de desconto para quem fica mais dias. Ou seja, a gente é totalmente inflexível. Então, existe um dado de mercado que está dizendo para a gente que tem gente procurando mais dias e a gente não valoriza isso. E a gente acaba fazendo promoções e descontos errados, com motivações erradas em períodos errados. Então, existe dado de mercado, vamos atrás e vamos fazer a coisa certa. 6, penúltimo, gestão de canais, estou terminando. Gestão de canais. Muitas vezes, quando se trata de distribuição, até então a gente pensava, tem que estar em tudo, né? Tem que estar em tudo. Será que a gente tem que estar em tudo? Será que menos não é mais? Então, essa coisa de quanto mais canais, melhor, tem espaço para todo mundo, etc. Cada vez mais a gente tem que pensar, vamos começar a se livrar de canais supérfluos e focar em quem realmente nos dá um retorno, não só de volume, mas de venda boa. Então, vamos valorizar quem vende, principalmente, no resto do ano e não só em alta temporada. Vamos valorizar também e entender que aqueles que não são só os mesmos clientes, né? Tem canal de venda que nos traz o nosso próprio cliente, quer dizer, não faz sentido, a gente só está direcionando o cara para comprar para um outro lugar com um custo maior, né? Aqueles, por exemplo, que respeitam acordo, vamos valorizar aqueles que têm um preço médio líquido mais alto, vamos valorizar aqueles que fornecem informação do cliente, né? E vamos prestar atenção, porque não adianta nada, então é simplificar e prestar atenção. O prestar atenção é no sentido de eu reajustei minhas tarifas. Isso aqui é bem importante, prestem atenção. Eu reajustei minhas tarifas, eu aumentei nas OTAs, aumentei em tudo que é lugar. Mas aí você vai lá e entra no programa de fidelidade do intermediário, 20% de desconto. Aí você vai lá e entra no programa preferencial, 18% de comissão. Aí você entra no desconto dele online, mais não sei quanto de comissão. Você derreteu a tua tarifa. Esse aumento que você deu de 5%, você derreteu em tudo, tanta promoção que você deu para o cliente do intermediário. Se é para fazer promoção, se é para dar benefício, dá no teu canal direto. Você vai ter uma margem muito maior. E, por último, aí eu quero falar, porque em toda empresa, todo negócio, a gente tem três coisas que a gente tem que trabalhar. Processos, pessoas e tecnologia. Tecnologia, já falamos que você tem disponibilidade hoje viável para você se colocar no mercado. Processos, a gente está falando aqui várias análises, vários relatórios, tudo que você pode analisar e definir de padrão e regras. Onde é que está o gap? Onde é que está o negócio? Pessoas, é aqui, ó, é mindset. Por mais tecnologia que você tenha, ali está a tática, a estratégia está aqui, ó. A estratégia sempre vai estar na nossa cabeça. E eu quero, então, dividir em 3 partes, e eu quero falar com vocês que trabalham no dia a dia. Eu quero falar com vendas, com revenue managers e gerentes gerais. Então, vendas. Qual é o teu papel? Algumas coisas aqui que eu coloquei. Vendas, a responsabilidade agora é fortalecer proposta de valor, explicar para o cliente por que a gente vale o que vale, focar no pensamento de longo prazo.
Geralmente, o pessoal vendedor é aquele que quer fechar o mês, né? Agora é médio e longo prazo. Explicar claramente por que você vale o que vale. Relacionamento, tudo o que você sempre falou, meu amigo vendedor hoteleiro, tudo que você sempre falou, que eu sou o cara do relacionamento, eu conheço todo mundo, eu sei negociar, é agora que você vai provar se realmente você é bom. É a diferença de, como se diz, né, dos homens dos meninos. É aqui que a gente vai ver realmente o quanto você é bom. Eu coloquei aqui essas alianças, né, e eu botei da Tiffany, olha para vocês, ele tem valor aqui. Essa é a função do pessoal de vendas agora, é reafirmar o casamento, é refazer as bodas, e tem que ser, no mínimo, com essa aliança da Tiffany. É aí onde está o valor de vendas. Revenue managers, pessoas que se precificam, pessoas que distribuem, quem está lá no dia a dia fazendo isso. Essas palavrinhas que estão aqui, lucro, perda, risco, isso aqui continua sendo o teu dia a dia, continua sendo o que você tem que estar de olho. Tem que continuar conhecendo muito a ciência da estratégia de preços. Quem é RM sabe que precisa estudar constantemente o mercado. Você tem que abrir o teu leque, entender o que está acontecendo na economia. Você viu o que eu fiz ali? Eu peguei a inflação e conectei com diária média. Faz aquele gráfico para o teu hotel e vê o que acontece. Pega essas informações todas que o Pedro está trazendo e faz minimiza isso no nível do teu hotel e apresenta quando vocês forem definir preços. Base em dados. Existe uma frase que fala que quem pensa em RM é quem a arte de recusar negócios, né? Ou seja, a gente tem que saber o tipo de cliente que a gente quer. Então, vamos aprender mais sobre e-commerce. Isso é um gap de muitas pessoas que precificam. A distribuição hoje é um dos maiores desafios, mais do que RM. RM você faz muito dentro de casa. Distribuição é botar essa estratégia para o mercado. Aí está o gap da hotelaria, às vezes. Então, você precisa de todas as visões, botar um chapéu de marketing, de A e B, de investidor, para conseguir precificar. Fazer uma estruturação de preços que sobreviva a épocas pós-volume, porque o mercado é cíclico e nós vamos voltar a ter períodos de baixa. Você tem que estar preparado para isso. E, por fim, eu sei que eu já passei meu tempo, vamos garantir margens saudáveis. Né? A gente tem que se posicionar como um gerente de lucro e não como um RM. E, por fim, gerentes gerais. O John Zhang, que é esse professor aqui da Wharton School, ele falou que líderes, em geral, eles costumam fugir da zona de perigo. O que é a zona de perigo? Precificação. Por quê? Porque se dá certo, se não dá certo, às vezes eu tenho que justificar, a responsabilidade vai ser minha. Geralmente quem toma a decisão é que vai ter essa responsabilidade, né? Se eu definir um preço muito alto, a demanda vai cair, eu vou ser cobrado disso, se for muito baixo, eu não ganho dinheiro, também vou ser cobrado disso. Muito líder foge da precificação. E o professor John, ele fala, líder, não dá mais para fugir, você tem que se jogar na zona de perigo, você que dá o tom, a estratégia é de cima para baixo. Tudo isso que a gente falou aqui é estratégico, não tem nada tático aqui. É estratégia, e estratégia é de cima para baixo. Você que tem a visão de negócio mais ampla, não exija das pessoas lá do dia a dia, de base, que tenham uma visão de negócio como você tem. A responsabilidade de colocar isso é sua e a tangibilização do valor, que a gente fala mais. O quanto que você vale, é você que vai dar esse tom no mercado. Espero que tenha agregado. Aqui está um resuminho aí de tudo que nós falamos: manter a integridade tarifária, conhecer a composição de preço, mapear custos, negociar assertivamente os contratos corporativos, entender a elasticidade, fazer promoções assertivas, aplicar uma gestão eficaz de canal e garantir esse comprometimento vertical. É responsabilidade de todo mundo no hotel. Agradeço a vocês. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Excelente exposição. A gente quer realmente
agradecer o empenho de vocês, a dedicação de vocês, o tempo que vocês disponibilizaram aí para todos os hoteleiros que estão assistindo. E tenho certeza que as dicas foram assim de extrema relevância. Tem muito trabalho pela frente. Essa live vai ficar gravada, né? Então vai estar disponível para quem quiser ver depois. E a gente espera muito, realmente, que tudo aqui tenha ajudado as pessoas na tomada de decisão. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Gabriela. Domingo, a palavra é sua para a gente poder finalizar. Tá no mudo, Domingo. Tira do mudo. Eu tenho certeza que essa live vai ser vista e revista algumas vezes. Eu acho que para todos nós contribuiu enormemente, quer dizer, agregou muito valor para nós e tenho certeza vai ser uma live de muitas visualizações, com certeza. Eu quero agradecer, obrigado. Obrigado, Paulo, também, que eu acho que foi o idealizador dessa live aí. Foi excepcional, foi muito bom. E vamos encerrar por aqui, que eu acho que já cumprimos nosso papel por hoje. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gabriela. Um grande abraço a todos aí. Obrigado, gente. Bom dia, boa semana.